Salve, salve galera, e aí, beleza? Hoje a gente vai indicar para vocês e refletirmos juntos aqui sobre um dos filmes mais esperados aí do gênero de terror. Eu estou falando de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. É isso aí, galera. Hoje a gente vai refletir sobre ele, o diabo, o capiroto, o demônio, o Satanás. Como é que é, Rasta? Invocação do Mal 3? Agora sim, a gente vai refletir sobre o diabo possuindo as pessoas, fazendo as pessoas fazerem o mal. Diga que não é verdade, foi baseado em fatos reais, hein? Calma lá, meu caro hater. Calma, a gente vai trazer justamente essa reflexão e vamos perceber ali no filme o que de fato é real, o que é ficção e qual a história que inspirou essa produção cinematográfica aqui da franquia Invocação do Mal. Se liga aí na vinheta que a gente volta já já trazendo as fichas técnicas e as reflexões sobre o filme. Até o momento em que estou gravando este vídeo, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, ele já arrecadou em torno de 111,8 milhões de dólares em todo o mundo. Parte dessa grana aí, em torno ali de 40 e poucos milhões, foram apenas nos Estados Unidos. Daí dá pra gente ter uma ideia de o quanto este filme era esperado aí no mundo inteiro, né? Para quem já assistiu Invocação do Mal 1 e 2, sabe do que eu tô falando, né? Quem não assistiu aí, eu recomendo que assista lá os dois filmes para ter uma noção e uma dimensão deste universo. A direção de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, ficou nas mãos de Michael Chaves, que é conhecido aí pelo filme A Maldição da Chorona. Já o roteiro ficou na responsabilidade de David Leslie Johnson McGoldrick, cara aí conhecido inclusive aí por filmes de ação como Aquaman de 2018 e também aí está envolvido em Aquaman 2, né, que está sendo produzido e tem previsão de lançamento para 2022. É o cara também envolvido na série Fear the Walking Dead, do universo de The Walking Dead. Duas séries aí voltadas aí para suspense, que tem como temática aí mortos-vivos e tal. Também participou dos dois outros filmes, né? Invocação do Mal 1 e 2. Então é um cara que já está aí envolvido aí nesse universo de Invocação do Mal. Hey. Jesus. I think I hurt someone. O elenco aí a gente conta com Patrick Wilson, conhecido por filmes e séries aí de diversos gêneros, de ação, de terror, de suspense. Aqui eu vou destacar alguns do gênero de terror, ou próximo do terror, que é o suspense. A gente tem ele aí lá participando de Annabelle 3, De Volta para Casa. Campo do Medo também aí foi um filme de terror e suspense que ele também teve participação. Temos também aí a Vera Farmiga, conhecidíssima aí em filmes e séries aí, sobretudo desse gênero, né? Claro, e como ela interpreta aqui a Lorraine do casal Warren, né, junto com o Patrick Wilson, que interpreta o Ed, a gente vai ver ela em Annabelle 3, De Volta para Casa. A gente vai ver nos dois filmes anteriores dessa sequência de filme aqui, Invocação do Mal. Então, portanto, ela está em Invocação do Mal 1 e 2. A gente vê ela também participando de um filme chamado A Rebelião, Godzilla, Rei dos Monstros, né? E também daquela sensacional série baseada no filme Psicose, filme clássico Motel Bates. Destaco também aqui Julian Hilliard, que já tem uma participação interessantíssima, pelo menos ao meu ver, em filmes e séries, né? Séries como A Maldição da Residência Hill. Ele está lá interpretando o Luke, né, um personagem ali enquanto criança. Ele também contribuiu lá, esteve presente em WandaVision, interpretando ali uma das crianças, dos filhos ali da Wanda, nesse universo da Marvel, né? É uma série recente aí da Disney em parceria com a Marvel, sensacional. Então é esse o elenco que compõe este terceiro ato, digamos assim, de Invocação do Mal. Então Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Essa galera aí eu penso que entregou um filme sensacional, um filme bem bacana.
Então, quanto à sinopse, a gente acompanha mais uma vez aí as aventuras, digamos assim, do casal Warren, né, Lorraine e Ed, né, especialistas de questões paranormais. E a gente vê inclusive saindo eles aí do território de casas mal assombradas e indo ali ajudar uma família ou ajudar um rapaz que tem sinais ali de possessão e que vai mostrar todo um drama e um processo ali digamos, de luta sobrenatural contra uma força maligna que está dominando ali um rapaz, inclusive porque a gente vai ver esse rapaz cometendo um crime e tanto o casal Warren quanto a defesa vai buscar ali dizer que esse jovem assassino ele foi na verdade possuído por um demônio que o forçou a fazer o tal ato, o tal assassinato. Então a gente vê o casal Warren se envolvendo aí, sendo implicado aí nessa história e que vai tentar ajudar ali a mostrar, provar que de fato ele tinha uma possessão. Então, no geral, é essa sinopse, né, que foi apresentada, que está aí, né, que está posta, certo? Então, sem spoiler aqui, para você que não assistiu ainda o filme, vale a pena assistir, dá uma conferida, se for possível, se onde você estiver e o cinema estiver abrindo e que o cinema aí esteja tomando medidas cautelares, medidas ali de proteção, controlando as sessões, né, levando em consideração essa pandemia. Recomendo que assista, se caso se sentir seguro. Se não se sentir seguro, aguarda aí que pelo menos esteja aí em alguma plataforma de streaming. And that connection's still open. Quanto à reflexão que o filme me proporcionou, eu gostaria de destacar, chamar a atenção para a história que envolve o filme, né? A gente vê logo no cartaz, na divulgação aí do filme, de que o filme foi baseado em uma história real de possessão demoníaca, né? Então a gente tem uma história real lá na década de 1980 nos Estados Unidos, né? Em que um sujeito comete um crime e a defesa apela aí para possessão demoníaca. E a gente vai ter justamente o casal Warren se envolvendo, estando imbricado nessa história, e por isso a gente vai ter esse filme aqui, dessa franquia que é baseada em histórias de terror, a partir das narrativas desse casal, né? Ed e Lorraine. Vale a pena aqui a gente refletir uma outra questão, né? A gente precisa parar para pensar de que o cinema, a arte como um todo, sobretudo aqui destaco a arte cinematográfica, constantemente essa arte acaba imitando a vida, imitando a realidade, e por vezes a gente vai ver inclusive a própria realidade sendo também, digamos assim, imitando a ficção. É interessante pensar que a arte ela tem esse poder, né, de imitar a vida real, né? Ou seja, muitos diretores, muitos roteiristas, muitos criadores de filmes na ficção, de qualquer gênero, gênero de terror, gênero de suspense, principalmente terror e suspense, acaba sendo criado, né, a partir de algum acontecimento real, por mais que ela de alguma forma seja baseada em um fato que ocorreu, em uma história, né, real, parcialmente real, ou uma história 100% real. A gente precisa ficar antenado de que a direção, o roteiro e criação acaba que dando um toque muito mais cinematográfico para que de fato a história fique, digamos assim, mais atrativa, atraia mais e que esteja dentro de um contexto, né, que refere-se ao gênero que o filme faz parte. Então, em uma história de terror que se diz ser baseada em fatos reais, a gente precisa ficar antenado que o toque cinematográfico, o toque da arte, claro que vai ali extrapolar as realidades. E a gente não pode confundir aqui ficção e realidade, né? Ao ponto de acabar aqui levando para o mundo real uma reflexão baseada em um fato que ocorreu. O tom de ficção ele não pode ser confundido ali com um tom de realismo. Por que eu digo isso? Porque o filme aqui em questão, Invocação do Mal 3, é baseado em um caso de assassinato que virou um caso muito discutido e debatido nos Estados Unidos lá na década de 1980, né? E que foi um caso de injustiça, certo? E quando você transfere isso para um filme de terror, a gente precisa ficar antenado que há ali
semelhanças e coisas que não tem nada a ver com o que ocorreu de fato no caso, né? E partindo dessa reflexão que a gente vai aqui refletir, pensar o que é real e o que não é real no filme, e o que foi inspirado e o que foi implementado ali no filme, né? Quais são as informações que estão aí públicas sobre o caso, né? Que de fato ocorreu, e o que o filme ali foi endossando mesmo e colocando no ponto ali da ficção. Something terrible happened here. Bom, como eu falei, o caso real de assassinato, né, tem ali como réu Orrin Cheyenne Johnson, né? Um cara ali, um jovem, que vai alegar que os seus atos foram impulsionados por uma ordem de uma figura sobrenatural, de uma figura demoníaca, né? Pessoas que inclusive estavam no momento, né, do ocorrido, vai dizer que Orrin, ele de fato partiu com violência sobrenatural, né? Partiu para a agressão de uma forma assim, animalesca, e por isso pessoas acreditaram ali que não se tratava do cara em si ali que estava matando o outro, né, o outro colega, mas que tratava-se ali de uma possessão. A história conta de que a família, né, de um jovem, de uma criança, né, reclamou de possessão demoníaca, e o casal Warren foi convocado, foi chamado para ali ajudar essa família, fazer um tal de um exorcismo, né? Meses depois eles vão descobrir que na verdade, né, o demônio foi expulso da criança e acabou indo para este cara aqui, que está sendo julgado lá na década de 80 por assassinato, e vai dizer que na verdade foi o demônio que forçou ele a fazer o assassinato. O problema, talvez aqui que eu acho que já gera aqui uma certa desconfiança, é que a defesa não usou apenas esse artifício, esse discurso, essa narrativa. Também houve ali uma tentativa de dizer que, na verdade, Johnson ele se protegeu, uma vez que o sujeito que foi morto, né, ele foi para cima de Johnson, e Johnson, na verdade, se defendeu. Para a gente entender melhor este caso, entender melhor o contexto também o qual o caso ocorreu, vale destacar aqui um artigo do jornal The New York Times de 1981, 23 de março, em que o autor do texto chama a atenção para o imaginário popular, né? Para o imaginário do público que acabou acreditando ali na narrativa do casal Warren, né? Ele nos chama aí a reflexão de que o contexto da época foi muito influenciado também, e esse imaginário acabou sendo forjado ou influenciado, né, por inclusive a produção cinematográfica do período, né, ou de décadas anteriores. Há exemplo ali que o próprio autor do texto do The New York Times cita, né, é o Exorcista, né, ou Exorcismo, filme de 1971 que impactou sem dúvida o imaginário ali das pessoas, um filme de terror que para a época foi tipo assim revolucionário, né, uma produção muito bacana, aterrorizante. Inclusive até hoje a gente ouve falar de histórias sobre a criação e a produção e as filmagens de filmes de terror como O Exorcista, O Exorcismo, né? Então é algo que permeia o imaginário das pessoas até os dias de hoje. E imagine no período de 1980, 1970, o autor do artigo diz que esse imaginário ele foi endossado, né? A ideia de demônios, etc., acabou sendo endossado também por essas produções cinematográficas. Esse imaginário acabou sendo endossado por filmes como também O Bebê de Rosemary, né? Esses filmes acabaram de alguma forma impactando ali as relações sociais, na mente das pessoas, e o autor acredita que isso endossou mais ainda a fé em demônios, em possessões, etc., né? Isso é no mínimo interessante o que o artigo traz, né? É no mínimo um debate muito bacana de como que o imaginário das pessoas acabam sendo endossados por produções fictícias, né? Quer seja de livros de terror ou filmes de terror, e que muitas pessoas acabam que não conseguindo separar o que é ficção e o que é realidade, e isso impacta sem dúvida nas decisões, na forma de ver e pensar sobre um determinado fato, e isso implica de fato na crença de que, no caso aqui específico do assassinato provocado por Johnson contra Bono, né, Alan Bono, que foi
o cara foi assassinado, tenha sido de fato ali impulsionado por uma força maligna. Outros depoimentos vão chamar a atenção ali. O que é que acontece? Alguns depoimentos vai dizer que Bono, bêbado, vai acabar aqui de alguma forma impedindo que a prima da namorada de Johnson saísse da festa, e parece que a prima era uma criança, né, de 9 anos ou 10 anos, né? E isso foi interpretado por Johnson como de fato aliciamento, né, ou a tentativa de um estupro, algo do tipo, e Johnson vai ficar assim extremamente chateado, violento, e vai partir com muita agressividade para cima de Bono, ao ponto dos dois brigarem e o Bono acaba sendo assassinado por Johnson. Eu penso que essa narrativa seja uma narrativa mais racional, né? Conectada com a realidade, né? De fato, ali o Johnson ele não foi absolvido, ele foi na verdade condenado, né? Com um crime culposo, sem a intenção de matar. Entenderam que Johnson não teve a intenção de matar, mas que o ato foi na verdade praticado por Johnson e não por uma entidade ali maligna, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado ali dessa análise do filme, na verdade, dessa reflexão, dessa possibilidade de pensar sobre o filme e o caso que inspirou o filme. Recomendo, é um filme muito bom para quem gosta do gênero de terror, ok? Não se esquece aí de dar esse velho joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar para as pessoas que acham interessante esses tipos de análise e de reflexão sobre filmes e indicações de filmes, ok? Espero você na próxima aqui, no próximo vídeo. Fica conectado no Cine Reflexivo. Tamo junto e fui!